O sino da capela do Lar de Repouso São Vicente, nas colinas de Sintra, tocou às 6 da tarde quando D. Maria Ana se levantou da cadeira de rodas, com passos lentos mas decididos, dirigiu-se ao corredor que levava aos banheiros. Aos 70 anos, o corpo já não obedecia como outrora, mas o espírito permanecia firme. Há 5 anos que vivia ali, desde que a artrite a impedira de subir as escadas da velha casa em Alfama. Há 5 anos que era, finalmente, ela mesma, Maria Ana, a mulher que sempre soubera ser, mesmo quando o mundo a chamara António. Naquele dia, porém, algo mudou. A diretora, D. Helena, uma mulher de 50 e poucos anos com ar severo e cruz de ouro ao peito, interessou-a à porta do banheiro feminino. D. Maria Ana, peço desculpa, mas a partir de hoje terá de usar o banheiro masculino. Recebemos uma queixa formal de algumas residentes. Dizem que se sentem desconfortáveis. Maria Ana parou. O coração, já cansado, pareceu saltar no peito. Queixa? De quem? Eu vivo aqui há 5 anos. Toda a gente sabe quem eu sou. São regras novas, impostas pela administração diocesana. O documento de identidade ainda diz masculino. Não podemos ignorar a lei. A lei. Sempre a lei. Maria Ana sentiu as lágrimas subirem, mas engoliu-as. Não ia chorar ali, no corredor, perante as outras idosas que espreitavam das portas entreabertas. Nessa noite, não dormiu. Recordou a vida toda, o casamento forçado aos 25, os 3 filhos, a viuvez aos 50, e enfim, aos 65, a coragem de assumir a transição. O filho mais velho, Pedro, aceitara de imediato. Os outros 2 afastaram-se. Pedro era o único que a visitava todos os domingos, trazendo pastéis de nata e notícias do mundo lá fora. No domingo seguinte, Pedro chegou mais cedo. Encontrou a mãe no jardim, olhando o mar ao longe. Mãe, o que se passa? Tens os olhos vermelhos. Maria Ana contou tudo. A voz tremia, mas as palavras saíam firmes. Quando terminou, Pedro ficou em silêncio por longo tempo. Depois, pegou no telemóvel. Vou resolver isto. Pedro, não quero escândalos. Já sou velha. Velha, mas com dignidade. Isto não fica assim. Pedro era jornalista, 48 anos, divorciado, pai de uma adolescente que adorava a avó Maria Ana. Na redação do Diário de Notícias, em Lisboa, tinha contactos. Mas não queria imprensa ainda. Primeiro, tentou o diálogo. Marcou uma reunião com a diretora. Sentou-se na sala austera, com crucifixos nas paredes e cheiro a incenso. A minha mãe é uma mulher. Vive como mulher há anos. Tem hormonoterapia, usa nome social reconhecido. Forçá-la a usar o banheiro masculino é humilhação pura. D. Helena cruzou os braços. Compreendo o seu ponto de vista, mas temos de proteger o conforto das outras residentes. Algumas são muito conservadoras. Ilegalmente. Legalmente, Portugal reconhece a autodeterminação de género desde 2018. O nome social é válido em todos os contextos. Não pode discriminar. A discussão aqueceu. Pedro saiu de lá furioso, mas controlado. No carro, ligou para um advogado amigo, especialista em direitos LGBT. Enquanto isso, no lar, Maria Ana sentia o isolamento crescer. As amigas de sempre começaram a evitar olhares. 2 idosas, D. Amélia e D. Conceição, as mais devotas, cochichavam sempre que ela passava. Uma delas fora quem assinara a caixa. Maria Ana passava as tardes no jardim, recordando o passado. Fora marinheiro na juventude, viajara pelo mundo, casara por pressão familiar. A esposa, Laura, nunca soubera do segredo que ele carregava. Morreu cedo, de cancro. Os filhos cresceram acreditando no pai forte e silencioso. Só Pedro, o mais sensível, percebera algo diferente. A transição fora um renascimento. Aos 65, com a pensão de reforma, começara as consultas no Hospital de Santa Maria. Pedro acompanhara cada passo. Fora ele quem a ajudara a escolher o primeiro vestido, quem a apresentara aos amigos como a minha mãe Maria Ana. Agora, tudo parecia desabar. Pedro não desistiu. Pesquisa na internet,
Contactou a ILGA Portugal, reuniu documentação. Descobriu que casos semelhantes aconteciam noutros lares, mas poucos chegavam a tribunal por medo. Uma semana depois, voltou ao lar com uma carta formal do advogado, notificação extrajudicial por discriminação. Entregou-a à diretora. Se não revertem esta decisão em 48 horas, avançamos para tribunal e para a comunicação social. D. Helena empalideceu. Não queremos escândalo. Isto é uma instituição católica. Pois. Mas Portugal é laico. Nessa noite, o Conselho de Administração reuniu-se de emergência. O padre capelão defendeu a moral tradicional. Mas o administrador financeiro alertou para os riscos, perda de subsídios estatais, má publicidade. No dia seguinte, chamaram Maria Ana. Pode voltar ao banheiro feminino. Mas pedimos descrição. Maria Ana sorriu pela primeira vez em dias. Descrição. Eu só quero viver em paz. Parecia resolvido. Mas Pedro sabia que não era o fim. As queixas continuavam nos bastidores. E ele pressentia que algo maior se aproximava. Os dias seguintes foram de calma aparente. Maria Ana voltou ao banheiro feminino, mas sentia olhares de soslaio. D. Amélia, a principal autora da queixa, uma viúva de 80 anos que passava o dia a rezar o terço, evitava-a abertamente. Pedro visitava mais vezes. Trazia a neta, Inês, de 15 anos, que adorava ouvir as histórias da avó sobre os tempos de marinheiro. Avó, conta outra vez aquela do Brasil. Maria Ana ria, os olhos brilhando. Contava como, no Rio de Janeiro, nos anos 70, vira o carnaval e sonhara ser uma das mulatas dançando samba. Inês ouvia fascinada. Uma tarde, Pedro recebeu uma chamada da diretora. O Sr. Pedro. Precisamos de falar. Urgentemente. Encontraram-se no café perto do lar. D. Helena parecia nervosa. O conselho decidiu. Vamos transferir a sua mãe para outro lar, em Évora. Lá é mais tranquilo. Pedro gelou. Transferir. Porquê? As queixas multiplicaram-se. Algumas famílias ameaçam retirar as idosas. Não podemos arriscar. Isto é retaliação pura. Chame como quiser. Temos de proteger a instituição. Pedro saiu dali a ferver. Ligou imediatamente ao advogado. Eles querem expulsá-la. Discretamente. O advogado, Dr. Miguel, um homem gay de 40 anos que lutava por causas LGBT, respondeu calmo. Não podem. É discriminação. Vamos impugnar. Mas o processo judicial demoraria meses. Maria Ana não podia esperar. Pedro tomou uma decisão radical. Nessa noite, falou com a mãe. Mãe, vem viver comigo. Mas a tua casa é pequena, e a Inês? Arranjamos maneira. Não te deixo aqui a sofrer. Maria Ana hesitou. Amava o lar, o jardim, as amigas verdadeiras que restavam. Mas o medo de ser afastada era maior. Talvez seja o melhor. Pedro começou os preparativos. Contactou serviços de apoio domiciliário, adaptou o quarto de hóspedes com corrimão no banheiro. Mas a notícia espalhou-se. Algumas residentes apoiaram Maria Ana. D. Rosa, uma antiga professora lesbiana que nunca assumira abertamente, aproximou-se dela. Minha querida, se precisares de algo, estou aqui. Eu sei o que é esconder-se a vida toda. As duas idosas começaram a conversar mais. D. Rosa contava histórias da juventude, em Coimbra, nos anos 60, quando amara uma colega de faculdade em segredo. Nunca disse a ninguém. Casei, tive filhos. Só agora, viúva, me permito recordar. Maria Ana abraçou-a. Nunca é tarde para ser quem somos. Enquanto isso, Pedro enfrentava resistências familiares. A irmã, Ana, ligou furiosa. Vais trazer aquela confusão para casa. A Inês é adolescente. Aquela é a nossa mãe. Para mim, morreu quando começou essa loucura. Pedro desligou. Doía, mas não surpreendia.
A direção do lar acelerou o processo. Deram um prazo de 15 dias para Maria Ana sair, voluntariamente. Pedro decidiu ir à imprensa. Contactou uma jornalista amiga, Rita, que escrevia sobre direitos humanos. Quero contar a história da minha mãe. Mas anonimato no lar, para proteger as outras. Rita aceitou. A reportagem saiu no fim de semana. Mulher trans de 70 anos expulsa de lar de idosos em Sintra. O título chocou o país. Nas redes sociais, explodiu. #, Dignidade na velhice Trans Rights Portugal. O lar recebeu chamadas furiosas. A Diocese emitiu nota: respeitamos todos, mas seguimos orientações morais. Pedro leu os comentários com Maria Ana. Olha, mãe, força, dê Maria Ana. Portugal muda por pessoas como você. Ela chorou de emoção. Mas o conflito escalava. A reportagem trouxe aliados inesperados. A ILGA Portugal ofereceu apoio jurídico gratuito. Uma petição online recolheu 20.000 assinaturas em dias. Pedro organizou uma vigília à porta do lar. Dezenas de ativistas LGBT, famílias, jovens. Cartazes: amor não tem idade nem género. Maria Ana, da janela, via tudo. Emocionada, pediu para sair. Quer falar com eles. Pedro empurrou a cadeira de rodas até ao portão. O silêncio caiu quando ela apareceu. Obrigada por estarem aqui. Eu só quero viver em paz, como qualquer idosa. Ser mulher não é crime. Aplausos. Lágrimas. A diretora apareceu, pálida. Por favor, dispersem. Isto perturba as residentes. Mas a imprensa estava lá. Câmaras filmavam. No dia seguinte, o Ministério Público abriu inquérito por discriminação. O lar recuou temporariamente. Maria Ana podia ficar até decisão judicial. Pedro respirou aliviado. Mas sabia que a mãe precisava de mais. Conheceu João, um enfermeiro do lar, gay assumido, 35 anos. João aproximara-se durante a vigília. Admiro o que faz pela sua mãe. Posso ajudar? João visitava Maria Ana, ajudava nos cuidados. Entre Pedro e João nasceu uma amizade profunda. Conversas longas sobre vida, amor, preconceito. Pedro, heterossexual, divorciado, sentia-se atraído pela empatia de João. Pela primeira vez, questionava-se. Uma noite, no jardim. João, nunca pensei gostar de um homem. Mas contigo. João sorriu. O amor não escolhe géneros. Beijaram-se sob as estrelas. Pedro sentiu liberdade nova. Maria Ana percebeu. Abençoou-os. Meu filho, sê feliz. Como eu aprendi tarde. Mas o conflito no lar continuava. D. Amélia organizou um grupo de residentes conservadoras. Escreveram ao bispo. O padre capelão pregou contra confusão de géneros. Maria Ana sofreu bullying sutil, refeições frias, comentários. Decidiu partir. Pedro, leva-me para casa. Pedro e João prepararam tudo. Mudaram-na numa tarde chuvosa. Na nova casa, em Cascais, Maria Ana renasceu. Vista para o mar, jardim pequeno. João ajudava nos fins de semana. A relação com Pedro aprofundava-se. Inês aceitava João como tio. Mas o processo judicial avançava. O lar enfrentava multa pesada. Pedro decidiu algo maior, fundar uma associação para idosos LGBT. Com a ajuda de João e ativistas, criaram Arco-Íris Prateado. Primeiro evento, encontro em Lisboa. Dezenas de idosos LGBT apareceram, muitos saindo do armário tarde. Maria Ana foi a estrela. Contou a sua história. Aos 70 anos, descobri que o amor vence tudo. O julgamento chegou. Tribunal de Sintra lotado. Imprensa nacional. Dr. Miguel defendeu. Esta senhora sofreu discriminação direta. Portugal assinou convenções internacionais. A dignidade humana prevalece. A defesa do lar alegou direito à objeção religiosa.
O juiz decidiu rápido, discriminação comprovada. Multa de 50.000 euros, obrigação de formação em diversidade para funcionários. Vitória. Maria Ana não voltou ao lar. Preferiu a casa com Pedro e João. A relação dos dois florescia. Pedro assumiu-se bissexual publicamente numa entrevista. Aprendi com a minha mãe, ser autêntico liberta. Inês orgulhava-se do pai e da avó. D. Rosa, do lar, contactou Maria Ana. Queria sair também, viver abertamente. Mudou-se para um apartamento pequeno em Lisboa, perto de amigos LGBT. O arco-íris prateado cresceu. Abriram uma residência amiga em Oeiras, primeira em Portugal para idosos LGBT. Maria Ana cortou a fita inaugural. Aqui, ninguém esconde quem ama. João e Pedro casaram-se civilmente um ano depois. Maria Ana levou os anéis. Mas sombras persistiam. O irmão de Pedro, Rui, reapareceu. Queria reconciliação. Encontro tenso. Mãe. Desculpa. Demorei, mas entendo agora. Maria Ana abraçou. Filho, o amor espera. A família reuniu-se enfim. Alta sociedade portuguesa comentava. Mas o país mudava. Maria Ana, aos 72, escreveu memórias. Livro, Do Mar ao Coração. Best-seller. Os anos passaram serenos. Maria Ana, aos 75, saúde frágil, mas espírito forte. Pedro e João adotaram uma criança, via acolhimento. Maria Ana tornou-se avó novamente. A residência, arco-íris prateado, acolhia dezenas. Histórias de amor tardio, amizades profundas. Uma residente, António, homem trans de 78, encontrou amor com outro idoso. Maria Ana oficiava cerimônias de compromisso simbólicas. O amor não envelhece. Conflitos menores surgiam, famílias conservadoras, mas a lei protegia. Pedro tornou-se ativista reconhecido. Palestras pelo país. Uma noite, Maria Ana sentiu o coração fraquejar. Hospital. Família ao lado. Não tenham medo. Vivi plenamente. Pedro chorou. Mãe, mudaste o mundo. Ela sorriu. Mudei o meu. Vocês mudaram o resto. Maria Ana partiu serenamente, aos 77 anos. Funeral em Cascais, praia ao fundo. Centenas presentes, ativistas, residentes, família. Pedro falou. A minha mãe ensinou-nos que dignidade não tem idade, género ou orientação. Lutou pelo direito de ser mulher, de ser amada. João acrescentou. E mostrou que o amor vence preconceitos. O legado, a residência cresceu, leis melhoraram, consciências mudaram. Pedro e João criaram os filhos com orgulho na avó Maria Ana. Anos depois, uma estátua em Sintra, mulher idosa olhando o mar, placa, pela dignidade de todos os amores. Portugal lembrava, uma mulher de 70 anos, forçada ao banheiro errado, cujo filho abalaram o lar, e o país, com coragem. O amor, enfim, triunfara.